Bem, é um prazer estar aqui no Instituto de Estudos Avançados, que tem uma história tão bonita e tão produtiva, e agora sob a direção dos nossos amigos, do nosso colega, professor Saldiva, torna-se um instituto que não apenas é produtivo, mas que dialoga cada vez mais com a sociedade. E o nosso encontro aqui tem a ver exatamente com esse diálogo. Quer dizer, que diálogo é esse que nós queremos fazer com a sociedade? A Universidade Brasileira tem uma história muito bonita, a USP, particularmente, é uma história muito bonita, mas, ao mesmo tempo, ela tem uma história, às vezes, de distanciamento com relação à sociedade como um todo. E a nossa preocupação do próprio Instituto, da USP hoje em dia, e de nós intelectuais preocupados com a sociedade. Assim está bom? Estou ouvindo agora. Estou me ouvindo. Segundo os comunicadores, essa é a forma correta de segurar um microfone, não é? Quer dizer, não assim e sim assim. Então, vamos lá. Nós dizíamos que a universidade tem uma história, às vezes, de um certo distanciamento com relação à sociedade. E esse distanciamento é que não pode existir. Ela tem características próprias, ela tem que ter uma vida própria, ela tem que ter seus objetivos específicos, mas ela tem que dialogar e se alimentar constantemente da sociedade. Assim também a produção intelectual. Quer dizer, uma produção intelectual que não seja alimentada, direta ou indiretamente, com as preocupações da sociedade, é uma produção intelectual que acaba caindo no vazio. Não estou dizendo que tem que ser uma produção imediata, imediatista, quer dizer, voltada imediatamente para a solução de determinados problemas. Mas, em última instância, a produção intelectual só tem sentido se preocupada com a sociedade. E, assim, é esse livro que nós concebemos e produzimos em tempo recorde até, graças ao valor intelectual das pessoas envolvidas nele. O que de fato queremos do nosso país? Claro que queremos todos o melhor, mas o que é melhor para cada um? E, de outra forma, o que é o melhor produzido socialmente? O que é o melhor em cada área? Então, nós chegamos todos à conclusão de que é fundamental que, para que a gente possa, de fato, colaborar com a sociedade, tem que haver, em primeiro lugar, essa preocupação em fazer com que a sociedade melhore. E pode parecer uma preocupação evidente, mas ela não é evidente. Ela não é evidente. Uma grande parte das pessoas está preocupada burocraticamente com a sua produção intelectual ou com o seu quintal, com coisas até pequenas, mesquinhas, e não uma preocupação com a sociedade como um todo. Ora, nós chegamos a um ponto dentro da sociedade mundial em que as distâncias a serem alcançadas se tornam cada vez maiores se nós não formos atrás dos avanços tecnológicos, dos avanços científicos que estão ocorrendo no mundo todo. Quer dizer, então, como se vê, a atividade científica e a mudança social têm que caminhar conjuntamente. É demagógico pensar em mudanças sociais sem preocupações científicas, sem preocupações culturais mais profundas. Por outro lado, não tem sentido aprofundar um conhecimento se ele não tiver um objetivo claro lá adiante. E esse objetivo claro tem que ser uma mudança da sociedade para melhor. Sendo assim, quando pensamos esse livro, quando concebemos esse livro,
juntamente, que foi um trabalho coletivo. Quer dizer, quando tive a ideia e comecei a conversar com os vários colegas, entre os quais, evidentemente, os professores Saldiva e Mulaert, a questão que se colocava era essa: de que forma podemos pensar uma determinada área do conhecimento e da prática social, mas pensar essas coisas de tal forma que elas possam se efetivar em algo concreto. Quer dizer, ou seja, de que forma podemos pensar em políticas públicas ligadas a determinadas áreas fundamentais, entre as quais, evidentemente, está uma que afeta todo mundo, por razões concretas ou razões imaginárias, que é a segurança pública. Quer dizer, é uma questão que está no imaginário de todo mundo, provavelmente hipertrofiada em determinadas situações e em determinados bairros da cidade de São Paulo. Sem dúvida, ela é hipertrofiada, não é? E de outras cidades. Existem bairros de São Paulo em que o nível de violência é comparado apenas a das grandes cidades do primeiro mundo. Então, quer dizer, não é um nível de violência expressivo, mas, por outro lado, nós temos regiões nas grandes cidades em que o nível de violência é altíssimo, que cria um nível de insegurança terrível em toda a população. Então, a pergunta feita para o professor Mulaert, a partir dos seus conhecimentos teóricos e da sua prática como político, como chefe de setores importantes na área de justiça e segurança pública no Estado de São Paulo, foi: o que pode ser feito? O que concretamente pode ser feito para melhorar a segurança pública concreta e a sensação de segurança que as pessoas possam ter? Quer dizer, que são duas coisas diferentes que podem se juntar em determinadas situações, mas em outras situações elas não se juntam, elas são separadas, porque a sensação de insegurança é uma coisa que nem sempre caminha conjuntamente com a insegurança real. Exemplo disso é uma reunião de condomínio. No meu prédio, por exemplo, que tem 16 andares, é muito gozado. As pessoas têm preocupações de segurança totalmente diferentes. Para alguns, não tem que ter nenhum vigilante colocado no prédio. Para outros, eles estão dispostos a pagar para ter permanentemente 3 pessoas na portaria do prédio, para se sentirem mais seguros. Então, essa questão da sensação psicológica, não é, de insegurança é muito curiosa como ela ocorre. E ela ocorre, em grande parte, me parece, em lugares, em situações em que ela não tem sentido de existir. Ou seja, essa insegurança, de fato, não é tão grave quanto se imagina nessas regiões. Por outro lado, não é, a pergunta feita ao professor Saldiva foi: muito bem, e qual é a situação de saúde que nós temos nesse país, nessa cidade, nesse estado? Ouvindo a Rádio USP hoje, na data de hoje, eu tive a ocasião, casualmente, de ouvir o professor Saldiva. Nossa, professor. Você está presente em todos os lugares. Então, ele discutia o problema, por exemplo, térmico, né? Que quando a temperatura sobe além de 25, 26 graus, chega a 27 ou mais graus, o que pode acontecer com a saúde das pessoas? Então, o percentual de mortes aumenta de uma forma imensa. Ele dizia, salvo engano, que morrem aproximadamente 180 pessoas por dia de forma natural na cidade de São Paulo. E o aumento de mortes, quando a temperatura ultrapassa 27 graus, aumenta em 50%. Ou seja, são 90 mortes a mais. Decorei bem? Sim. Então, veja bem, então nós temos uma coisa extremamente expressiva.
Agora, isso se manifesta onde? Principalmente em algumas áreas da cidade, por exemplo, da região leste. Por outro lado, quando esfria, nós temos uma outra região que é mais afetada pelo frio, que é exatamente a região sul. E também ocorre um problema de mortalidade. Quer dizer, não só um problema de doença, mas um problema de mortalidade que aumenta de uma forma significativa. Quer dizer, o professor Saldiva, então, é a pessoa que eu queria nesse livro para falar de saúde, porque não é aquela pessoa que teoriza sobre os avanços tecnológicos da saúde apenas, que são muito importantes, mas sobre questões endêmicas, questões epidêmicas e questões da relação de uma cidade concreta, como ela existe, de fato, esta cidade real, né, essa cidade que tem asfalto, essa cidade que tem óleo diesel de péssima qualidade, por exemplo, incomparavelmente inferior ao óleo diesel que existe na Europa, por exemplo. Não é? Então, essa cidade concreta, como esta cidade concreta afeta a saúde das pessoas. Então, essas contribuições que esse livro traz, não é, ao lado de outras contribuições, se propõe a apresentar um roteiro de diálogo com os políticos que pretendem fazer algumas coisas nesse país, ou que se propõem a fazer alguma coisa no país. Nós perguntamos aqui que cidades são essas. Nós perguntamos aqui que tipo de construções populares podem existir na cidade. Nós perguntamos aqui que economia devemos ter para um país como o Brasil. Nós perguntamos aqui que política externa o país pode e deve ter, que ecologia deve ser tratada no Brasil, e até que esporte, que tipo de esporte deve existir no Brasil. Milton Leite, por exemplo, narrador esportivo e um jornalista de primeira qualidade, não é? Ao contrário do que muita gente pode imaginar, é a favor de um modelo esportivo muito mais francês do que americano. Do que eu estou falando? Eu estou dizendo muito menos competitivo e muito mais individualizado e espalhado por toda a população. Para ele, esporte deve ser uma forma de rigidez, de saúde das pessoas, de forma física das pessoas, e não de competição. Quer dizer, enquanto o modelo americano é só olhar o que acontece nos Estados Unidos, quer dizer, é um país, ao mesmo tempo, extremamente competitivo em termos de esporte e de competição, mas, ao mesmo tempo, um país que tem recordes de questões sérias de saúde, como a própria obesidade. Então, quer dizer, será esse tipo de esporte? Não, o Milton fala de um esporte diferente, um esporte mais tipo francês, onde a população gosta de praticar esportes e pratica os mais diferentes esportes. Então, o esporte como forma de saúde. Eu estou dando alguns exemplos de coisas que contém esse livro. A professora Cláudia Costin, que propõe um modelo diferente para a educação, não é? O Glauco Arbix, que propõe uma volta à preocupação com ciência e tecnologia, e por aí afora. Mas aqui estamos para discutir principalmente as questões específicas desses dois ilustres colegas meus, professores universitários e grandes mestres. O professor Eduardo, que eu conheço já há algum tempo como espectador, eu ouvia, não é? E lia, e posteriormente tive o prazer de estar com ele em programa de televisão, e me permito dizer que se tornou um amigo que eu prezo muito, e uma pessoa de com uma preocupação social, cultural, do mais alto nível. E aqui ele vai expor algumas das ideias que ele tem. E o professor Saldiva, muito conhecido, evidentemente, aqui nesse instituto, não só por presidi-lo, mas por ser, de certa forma, o perfil do próprio instituto, não é? Que tem uma preocupação muito grande com a saúde em todos os aspectos. Eu gostaria de dar a palavra, então. Eu
como nós não combinamos antes, eu perguntaria qual dos dois, o professor Saldiva, então, como anfitrião, passa a ter a palavra. Eu falarei o suficiente para deixá-los acordados e impedir a viagem astral, que é o corpo estar presente e o espírito voar para um lugar mais feliz, que é muito frequente acontecer. É um prazer enorme estar aqui, tanto o Jaime quanto o professor Mulayer são pessoas que eu tenho enorme admiração. O Mulayer talvez seja a pessoa da bancada do Jornal da Cultura, que há muito tempo eu frequento, que tenha mais afinidade pessoal e de valores e princípios. E o Jaime eu conheci mais recentemente e é uma pessoa que eu tenho uma enorme admiração. Eu vou resumir muito, itemizar, porque eu quero ir para soluções em vez de falar da patogenia do processo. Tá? O mundo... O desejo de que todo mundo tenha acesso à saúde, aparentemente, ele contradiz o princípio da seleção natural, que é do mais apto sobreviver. Então, mas Darwin está certo, não é que ele está errado. É que a seleção natural colocou na gente mecanismos de proteção de comunidade, porque a gente é um dos poucos a ter expressão de um hormônio em altas quantidades. A ocitocina, que é o hormônio que faz o parto, a contração do útero, a gente achava que só atuava sobre musculatura lisa, mas tem receptores cerebrais. E o receptor cerebral é o hormônio da tolerância e da solidariedade. Ou seja, o mesmo hormônio que produz o nascimento de uma criança estimula você a ser solidário e compassivo e dedicar uma parte do seu tempo para cuidar do outro. Então, só que é interessante que nos estudos, digamos, do darwinismo material, do materialismo darwinista, você percebe que às vezes você consegue tem um limite para esse tamanho de comunidade solidária. Às vezes você se coloca dentro de pequenos grupos, e isso explica em certa parte as facções e a intolerância a grupos étnicos e assim por diante. Mas, de qualquer forma, existe um desejo de que todo mundo tenha acesso à saúde, mas a realidade está sendo completamente oposta. 86% dos recursos da saúde são gastos com os 8 países do mundo. Ou seja, tem a primeira classe do Titanic e tem aqueles que não têm bote salva-vida. Isso, no Brasil, é clássico. Mesmo na cidade de São Paulo, se considera São Paulo uma imagem do Brasil, o risco de morrer, de uma criança morrer, São Paulo é baixo, nós estamos em torno de 10 mortes no primeiro ano de vida para cada 100 mil crianças, mas varia mais ou menos de menos de 1 a mais de 30. Conforme o CEP, a chance é diferente. E isso implica que tem... E assim vai para a doença cardiovascular, varia 9 vezes ao longo da cidade, de mortalidade cardiovascular. E no Brasil, então, isso se acentua muito. Se em São Paulo a média é 9, mortalidade infantil no Maranhão, por exemplo, está quase 80. E isso está piorando, pior que está piorando. Está revertendo. Os indicadores grosseiros, que é a mortalidade de saúde, qualidade de vida, que é morte materna, morte fetal e expectativa de vida, estão retrocedendo nos últimos 3 anos. E existe, então, esse é um desafio, como fazer chegar para todo mundo. Isso implica que você tem que definir o bem comum. E o bem comum é uma coisa difícil de definir, né? Eu, por exemplo, posso definir com o meu exemplo. Eu estou sem ligamento no joelho direito. Eu vou descer aqui, eu vou ter que escolher cuidadosamente meu passo, as informações dos meus sistemas. E se eu estiver caindo, vou salvar o joelho. Se eu tiver um bebê no colo,
eu tenho que salvar o bebê, o mesmo conjunto de informações. Ou seja, num mundo complexo como o nosso, não tem consenso. E é inútil pensar que você vai ter consenso, porque, por exemplo, a indústria do tabaco nunca decidiu, falou que ia parar de fazer negócio, embora saiba plenamente que isso está fazendo mal para a saúde. Então, alguém tem que decidir entre a legitimidade daquele grupo, daquele componente empresarial, e o restante, e pesar e regular esse sistema. Antes da Constituição de 88, não tinha um sistema único de saúde. Você tinha o INAMPS, você tinha os institutos de saúde de algumas categorias, né, de bancários, de comerciários, e tinha a saúde privada e os hospitais chamados de misericórdia. As Santa Casas, os hospitais de escola, que atendiam as pessoas que não tinham como pagar. Esse era o sistema, e aí se concluiu o princípio do SUS em 88, onde se diz que todo brasileiro terá direito a um sistema de saúde pública universal, e usa como base o sistema de saúde inglês, australiano, canadense, alemão, aonde você tem a saúde é predominantemente pública e somente milionários têm assistência privada. Quanto que que conseguiram grandes avanços em saúde coletiva, em saúde pública, indicadores de saúde pública. Quanto que esses países gastam? O Canadá e a Inglaterra gastam ao redor de 10% do seu PIB em saúde. O Brasil gasta 8%, não é tão longe. Os Estados Unidos, que gasta muito, gasta 18% do PIB, mas ele está junto com Serra Leoa, Ilhas Marshall e outros países que têm indicadores de saúde muito ruins. Então, o americano gasta muito mais, 17% do PIB americano é muito dinheiro e não funciona. Se você quiser fazer um transplante, você vai ter que pagar. Tenta ver aqueles negócios de filho, tem toda a história do filme que tem um filho que tem doença, que o indivíduo fica se virando para arranjar alguém para pagar, porque não tem cobertura universal. Você tem que pagar. Quem pode pagar, pagou. Quem não pode, não tem. Bom, então você fala, então o Brasil é desorganizado, né? Tem 8% do PIB e não tem saúde boa. Então eu vou começar do financiamento, né? Não é verdade. Desses 8% do PIB, você tem, do governo federal, vem caindo 1,8% que ele gasta do recurso público. E uma parte maior vem sendo assumida pelo governo estadual e municipal, e as prefeituras e estados estão com algo por aqui. Então, o investimento público é 4%, somando federal, estadual e municipal. Esses 4%, que é metade do dinheiro da saúde, vai para 80% da população. Os outros 4% vai para 20% da população. Com diferentes... E dependendo do que você paga, você vai ter uma saúde, né? Que, aliás, o conceito de saúde é um negócio diferente. Porque outro dia eu estava no metrô, assustei. Saúde é você ter tomografia e raio-x no mesmo lugar. Está em anúncio disso. Isso não é ter saúde. Quer dizer, isso é você... Quer dizer, é um conceito bastante... Mas existe a ideia, inclusive tem uma teoria muito grande, tem um grupo muito grande, tanto de médicos quanto de políticos, que dizem claramente que tem que privatizar tudo, inclusive a saúde. Se você for analisar bem, o SUS, com todas as suas deficiências, recebendo metade do que ganha os países que fazem investimento predominantemente público, né, ele tem feito... Nós temos o maior serviço de transplante do mundo. Os nossos índices de mortalidade infantil
antes de começarem a voltar, são os mais baixos da América Latina e entre os menores do mundo. E o aumento da expectativa de vida tem sido expressivo, extremamente expressivo, às custas do SUS. E quando você coloca o sistema o PSF, o Programa de Saúde da Família, aonde foi colocado, melhorou mais ainda. Então, em outras palavras, pré-natal, controle de doenças crônicas com remédio para hipertensão, diabetes, asma, tratamento para imunodeficiência, qualquer pessoa ter uma fila de transplante de órgãos sólidos, tudo isso foi conseguido graças ao financiamento do SUS, que é a única boia para 80% da população quando o Titanic afunda. E os planos de saúde de baixo custo, como existe um ministro que foi um acidente efêmero, que aliás a gente mudou, depois da sua passagem, aquele Barros, que é um deputado do Paraná, a gente mudou o M pelo S, porque ele passou para ser sinistro. Ele tinha um interesse de estimular planos de saúde de baixo custo, que fazem exatamente a atenção primária e secundária. Mas na hora que você ficava doente, não dá cobertura mesmo. Na hora que você precisar de um transplante, de uma quimioterapia, de uma cirurgia cardíaca, não paga. E vai para onde? Para o SUS. Então eu sei quem ganha e sei também quem perde. Primeiro fato, então, existe a quantidade de recursos não é tão baixa, deveria aumentar, mas ela está mal distribuída na população. Como o indivíduo pagou, ele quer usar. Tenta chegar hoje para uma pessoa que paga o seguro-saúde e o cara fala, não vou pedir exame nenhum. E aí minha tomografia, o senhor não vai pedir nenhuma tomo? Nenhum exame de sangue? Um examezinho, você não volta nunca mais lá. Você tem que... É legal, inclusive screening, né, de tomo, porque é bom você fazer, porque a quantidade de radiação que você recebe numa tomografia, e você quer fazer, por exemplo, screening de câncer de pulmão, de tanto você fazer, um dia você vai ter o tumor que você arduamente induziu, procurou, né? E criou-se também um conceito de que é pergunta para alguém acima de 50 anos se ele se acha normal. Não estou falando do ponto de vista mental, estou falando do ponto de vista de alguma alteração laboratorial. Né? Então, alguém está tomando estatina, alguém está tomando antihipertensivo, alguém está tomando alguma coisa. Então, todo mundo está doente e quer os exames, tem a ideia do check-up e tem toda aquela história que vai encarecendo por demais o sistema. Pede-se muito exame, porque o indivíduo pagou, mas também porque tem maus médicos. Uma estratégia quando o Brasil chegou à conclusão que os médicos estavam, por causa do mercado, o Brasil estava penso em direção ao Sudeste, em vez de ter uma carreira de Estado, eles fizeram como é que você põe um médico na periferia? A mesma coisa, como é que você põe um delegado? Ou você coloca um juiz? Tem uma carreira de Estado. Porque o médico, vamos supor, você vai para um lugar, quanto mais na ponta você tem que estar, melhor você tem que ser, porque é você ou você. Tem um parto, complicou, alguém tem que saber fazer. Não vai ter para quem mandar. Então, e você está diretamente em contato. Depois que a tua família cresce, né, teus filhos nascem, não tem escola, você vai ter que... Então, esse problema foi enfrentado muito bem pela justiça e pela segurança pública, que cria uma carreira onde o indivíduo vai migrando. Não existe essa carreira de Estado. Por outro lado, os médicos aprovaram uma lei do ato médico, que e já foi até processado no CRM por causa disso, porque é altamente corporativa. Na Inglaterra, nos Estados Unidos mesmo, na Alemanha, no Canadá, coisa simples, uma enfermeira
faz um questionário, tem um protocolo e ela tem a capacidade de acertar a dose do antihipertensivo, da insulina para controlar o diabetes, prescrever um antibiótico para uma otite numa criança. Como isso foi proibido, você tem que ter médico. Como não tem médico para todo mundo, você importa médico. E importa médicos e faz o mais médicos, que também tinha um tempo político. Né? Tinha um tempo político. Então você tem um problema da má formação médica. Maus médicos não resolvem, não tem resolutividade na ponta, encarece o sistema, pedem mais exames e faz o encaminho terapia, o empurro terapia. Então esse é o segundo ponto. Uma carreira de médico é necessária, ela tem que ser colocada como remédio. Você deveria ter, por exemplo, não tira pedaço o filho, aquela princesa que deu à luz no hospital público, de parto normal, entrou de manhã, saiu à tarde e deu à luz naquele momento que a ocitocina lhe deu solidariedade e também contração uterina. Aqui não, aqui você marca a hora, você faz cesárea, para o médico é mais cômodo, porque é o médico particular, ele não fica esperando. Lá, ela foi ter a luz com o médico, possivelmente estava de plantão naquele hospital, naquele momento. Então tem uma coisa assim meio cultural de que o hospital público é coisa de pobre, assim como o transporte público é coisa de pobre. Assim, quer dizer, criou-se uma ideia, e inclusive entre os médicos. Né? Eu estou até criando um avental com um logo acoplado a um GPS, que muda conforme a proximidade do hospital mais influente e próximo, ele muda e muda. Então você pode bloquear alguns hospitais. O Hospital do Sul você bloqueia, não deixa entrar, né? Porque fica ali. Então eu acho que existe essa cultura de que você tem que ter o melhor, o mais caro, assim como você tem o melhor hotel, você tem o melhor hospital. Existe um problema de fluxo, sim. Uma desarticulação do fluxo. Então, a primeira coisa, eu reforçaria o SUS e faria uma carreira de médico, porque o problema do fluxo é o seguinte: quando a ponta não dá resolutividade, você lota o hospital e o pronto-socorro. Isso acontece quem tem convênio. Quem vai num convênio, qualquer hospital privado de São Paulo, e vai no final de semana e vai ver como está lotado. Quando tem surto de gripe, se você está com febre, mesmo que você não tenha, você vai pegar, porque alguém vai ter gripe do teu lado e vai passar. E você vai ter, então, um tratamento sub-SUS, né? Porque você vai ter um plantonista que vai dar um remédio sintomático, você vai embora. Então, isso porque a pessoa não tem um lugar que ela possa, durante a semana, porque como você não pode adoecer mais, porque se você ficar gripado durante a semana, vão te achar que você é vagabundo e está faltando no trabalho. Então, aquela articulação dói para você não andar, a inapetência você tem porque você tem que gastar energia para o teu sistema imune, não para o sistema digestivo, uma sonolência que diga durma, e você ignora tudo isso, toma um comprimido, vai trabalhar, depois você só tem pronto-socorro aberto no final de semana, e como você tem convênio, você vai no pronto-socorro, você é atendido por um plantonista. Então não existe aquela ideia que você vai primeiro numa atenção primária, não resolveu, para um hospital regional e depois para um hospital de referência, ela não existe. E isso levou ao fato de que o pronto-socorro do HC, ele já não atende porta, ele só atende demanda qualificada, porque senão ele era um hospital de campanha. Todo mundo, como tem metrô na porta, né, pegava o metrô e vai para o HC. O Hospital Infantil Menino Jesus, que é na frente da minha casa, que é um ótimo hospital da prefeitura, e foi até
assumido pelo Sírio, que melhorou, ainda deu um up no hospital, só que mudou o nome, de Menino Jesus passou para Pequeno Habib. Né? E ele, como tem condução na Paulista, no Corredor Amigo de Júlio, na Brigadeiro, você tem mães que vêm de toda a parte de São Paulo e vão no Hospital Menino Jesus, num hospital terciário, pediátrico, em vez de passar por todo o problema. E quando você tem, então, uma ideia brilhante, você faz um corujão médico. O corujão médico, o exame de laboratório dá lucro. Então você vai, faz um monte de exame, paga para os hospitais privados, com dinheiro público, para fazer os exames. Aí você fala, o senhor tem um câncer de próstata. E aí? O senhor tem um nódulo pulmonar. Como é que... Se não tiver a ligação entre o diagnóstico e o atendimento, como o atendimento dá prejuízo, não existe o corujão da solução. Então, mais uma vez, a gente usa o marketing para você criar uma situação de que tira o fluxo normal das coisas, o encaminhamento, a referência contra a referência. Então, precisaria ordenar o fluxo. Tem má gestão, sim, mas ela é minoritária em relação à distribuição do investimento e às regulações do fluxo do sistema. E se eu tivesse o poder de conversar com algum dos iluminados, que serão presidenciáveis, eu diria que a saúde hoje caiu no colo da saúde coisas que não são mais, que a saúde não consegue resolver. Falemos de obesidade, epidemia. Ela tem um componente genético. Quem engorda hoje é quem sobreviveu aos períodos de fome. Quem hoje é magro, come tudo, não engorda e desperta ódio naqueles que querem emagrecer e não conseguem, que estão comendo tubérculos. Ele era o que morria nos períodos de carestia. Além disso, hoje uma mulher no ambiente urbano vai ter filho mais tarde. Quanto mais tarde ela tiver, existe o maior risco da placenta na face materna não ir bem. O feto corre atrás e modifica a sua capacidade de absorção de alimentos. Ele se prepara para ser gordo e reduz os receptores periféricos da insulina para sobrar mais glicose para o cérebro. Em consequente, a obesidade também tem a ver com aspectos culturais de regulamentação contra o mercado extremamente poderoso. Anda na altura do que uma criança vê numa gôndola de supermercado. E vai ver, quando ela está substituindo o leite e vai montar um repertório de sabores, ela só vai ver recompensa com porcaria, com sódio, gordura, né, ou açúcar. Então ela monta um repertório de sabores obesogênico. Ela não vai na rua para andar, porque tem violência urbana e tem a violência do trânsito. Aliás, a cidade foi programada para carro. O espaço das crianças na rua é um que é chamado parque infantil, tem grade, que devia ser jaula infantil, para a criança não andar na rua e atrapalhar o trânsito. E isso, então ela vai engordando no momento que ela está, até a puberdade ela faz mais células gordurosas. Isso significa que ela tem uma avidez por gordura muito grande, que é o efeito sanfona. Você faz força, de repente, pumba, comeu um pouquinho, né? Tá aquele negócio. Então, a obesidade, ou seja, você tem que regular um mercado importante, tem que repensar a cidade, as ilhas de calor, não é cidade. Até na questão ambiental, a saúde pode matar um mosquito, mas ela não consegue resolver o planejamento urbano. Doença mental, você acha que você dorme o que você queria? Cada vez você dorme menos, cada vez você vai dormir mais tarde. Quantas horas vocês passam no escuro? 5 horas por dia, 6. Que hora você vai fazer melatonina, que acontece quando a retina deixa de receber luz, e você vai aprofundar o sono? Você não consegue.
você tem uma tornozeleira eletrônica chamada celular que fica... Quando você tem medo de abrir o e-mail para saber que tem que resolver um negócio para o dia seguinte, é internação compulsória e começar a dar um iPhone 6, depois um 3, depois um telefone, um TRIM, aquele... Aí uma ficha telefônica. Quando o indivíduo se contenta com a ficha telefônica, ele está em condições de atingir o mundo de novo e voltar a enfrentar essa situação. Depois a gente pergunta, cadê a nossa rede de solidariedade social? Cadê teus amigos? Quando é que você vai percorrer aquela cidade afetiva que você criou? Você não tem. Então, a cidade é um obstáculo, não é um ponto de encontro. Tem que fechar a avenida para você andar. Que hora você vai encontrar alegria? Que hora você vai se encontrar com o sublime? Que hora você vai te discutir com as pessoas as suas dúvidas? Então, por isso que a cidade está aumentando. Hoje, depressão é a segunda causa de afastamento do trabalho. E câncer, quando você respira um monte de poluição, de diesel, de pesticida no alimento e disruptor endócrino, que acontece nos produtos que você usa, por exemplo, nas embalagens plásticas. A saúde regula tudo isso? Não consegue. Nós vamos preparar a cidade para nonagenários ou não? O custo, embora o número de internações hospitalares tenha caído no Brasil pelo SUS, as pessoas vão viver mais. Ao viver mais, tem doenças mais graves. E o custo do tratamento passa a ser maior. Então, paradoxalmente, embora as internações estejam caindo, o custo hospitalar está aumentando. A violência, professor Mulayer, quanto custa, né, você cuidar das 60 mil acidentes de trânsito? Você regula a velocidade nas ruas, a saúde regula a velocidade nas ruas. A saúde regula... Ela tem controle sobre o plano viário da cidade. A rua do lado do HC, ela produz aquela quadra do HC da Rebouças, que começa no Oscar Freire e vai até a Consolação, ela tem 4 pessoas com incapacidade permanente, plégicas ou amputadas, por mês. Porque é o único lugar... Do lado do HC não sai ninguém, sai todo mundo pela doutora Enéas. Mas do lado dos Jardins tem todas aquelas... Você acha que o indivíduo vai subir até o HC para atravessar a rua? Ou para pegar o corredor de ônibus? Não. Será que a gente vai ficar só recebendo aquelas vítimas e não vamos falar nada? Põe uma faixa de pedestre do lado no corredor de ônibus para o pessoal atravessar? Então, essa falta de envolvimento, a saúde não vai resolver o trânsito, mas ela tem que ser uma caixa de amplificação para as mazelas das pessoas que procuram. O sistema de saúde não pode se contentar em atuar do hospital para dentro. Ele tem que começar a participar de temas como matriz de combustível, vegetação urbana, criação de parques, criações de espaço de lazer, calçadas. Na Austrália, que o sistema é público também, quando morre alguém de morte matada, ou cai no acidente, tem um acidente, caiu lá. Tem um velhinho que caiu. Tem um trauma de crânio, faz um hematoma, tem um hematoma subdural, não faz nem autópsia. A autópsia, sabe onde que é? Na casa dele, para saber se ele tinha um sistema de segurança para que ele pudesse andar. Ou se ele caiu na calçada, se aquela calçada estava preparada para que ele não caísse. Ou se ele foi atropelado, ou se a sinalização de trânsito era suficiente para aquilo, para impedir. Tanto que a medicina legal não fica ligada nem à justiça, nem à patologia. Ela fica ligada na saúde global. Drink and drive. Então, a saúde tem que começar a se reinventar e procurar dialogar com as outras áreas, porque a saúde não cabe. A medicina, sim, a tomo e o raio-x no mesmo lugar, que não é saúde, só. A medicina dá conta. Mas o drink and drive, a urbanização, não é da saúde, mas ela tem que
participar da discussão, e isso a gente nunca conseguiu fazer no Brasil. Então, eu daria uma visão ecossistêmica da saúde. Então, são os 3 conselhos. Eu investiria no SUS, faria uma carreira de médico, melhoraria a formação médica e fecharia as escolas que não dão, porque elas dão prejuízo, porque os médicos não vão resolver. Eu permitiria que profissionais qualificados pudessem prescrever as condições mais simples para diminuir a demanda sobre os médicos e levaria isso para condições mais, digamos, mais complexas. E eu pensaria a saúde do ponto de vista... eu levaria a saúde a discutir temas que não são classicamente associados à saúde, como cultura, educação, regulação de alimentos, uma série de outras coisas, quer dizer, eu colocaria a saúde como um ponto central das políticas públicas, especialmente no espaço urbano. Era isso. Evidentemente, eu sou muito popular entre os médicos, né? E eu tenho certeza que eles vão me carregar nos braços em relação a isso. Eu só quero fazer um reparo contra a minha classe. Enquanto a OAB ela participa dos debates nacionais, que vão além do direito, o nosso CRM, o que ele fez? Ele dá isenção do médico no rodízio e quando faltar combustível você pode abastecer. Quer dizer, então é isso que está faltando abrir um pouco, sair da caixa. Olha, para não deixar barato essa provocação, eu vou dizer que a OAB cada vez menos participa do debate nacional e quer dar não apenas direito dos advogados andarem no rodízio, como porte de arma. Então, nós estamos na frente da CRM. Boa tarde para todos. Eu estou muito feliz de estar aqui ao lado desses 2 talentos extraordinários. Eu vou começar pelo professor Saldiva, que se tornou meu ídolo, né? E não é só meu, quer dizer, todo mundo que vê o professor Saldiva na TV Cultura, no jornal, adora, porque ele tem essa facilidade de comunicação, porque ele pensa como um ser humano. E ele fala coisas que aparentemente são óbvias e que ninguém percebe. E ele analisa isso tecnicamente a partir de dados e tem propostas. Eu só não desejo que ele seja ministro da Saúde porque ia matar ele no ministério, né? Mas seria um caminho. Já o professor Jaime Pins, que também nos conhecemos no Jornal da Cultura, e eu passei a ter uma maior admiração, porque eu acho que esse livro, independente da minha participação, é uma das maiores contribuições que a sociedade brasileira recebeu esse ano, e não sou eu que digo isso. Se nós formos encontrar na revista literária 451, tem uma resenha feita pela professora Ilona Zabó, que é uma das maiores estudiosas de violência da sociedade brasileira, e eu vou ler o que ela diz aqui. É rapidinho, são 2 parágrafos. Brasil, o futuro que queremos não deve ser encarado como um livro de receitas ou uma fórmula imutável. É uma inspiração científica para gerar ainda mais experiências, a serem constantemente atualizadas por gestores e governantes que não fecharem os olhos para os avanços alcançados até aqui. E ela diz que as questões eleitorais, principalmente em um ano tão decisivo, não sejam responsáveis por descontinuar programas criados. Enfim, o que ela diz é que todo candidato devia ler esse livro. Não que tenha todas as soluções, mas a gente levanta os problemas e a proposta do professor Jaime é essa. Qual é o estado do material? O que está faltando? O que dá para fazer? Quais são as possibilidades? Eu acho que isso não tem feito. Eu, por acaso, um dia fui fazer uma palestra, passou um candidato a presidente do meu lado e botei o livro na mão dele. Né? Agora, ele aparentemente falou numa televisão lá uma coisa que não batia muito com o que a gente dizia no livro, mas, enfim, a gente distribui. Eu até vou fazer aqui uma proposta ousada, viu, Jaime? Eu acho o seguinte, eu acho que esse material precisa ser mais divulgado. Como é que nós podemos obrigar os candidatos a se interessarem? Acho que nós podemos propor para o nosso amigo Ricardo Taíra, do mesmo modo como ele faz roda-viva temáticos, fazer um roda-viva sobre proposta de governo.
E aí botar os autores na mesa e, para que os candidatos se interessem, pedir para eles gravarem perguntas para fazer para os nossos especialistas. Assim, quem sabe, fazendo pergunta, eles se interessam em ouvir resposta, né? Eu acho que seria sensacional e talvez até num nível um pouquinho mais elevado do que muito debate que a gente tem visto. A minha parte foi segurança por duas circunstâncias. Eu fui secretário de Segurança em São Paulo no governo Montoro, na hora que saímos do malufismo para a democracia. Então, tive que me interessar pelo tema, mas que tem inúmeras facetas e é muito desagradável. O tema da segurança está no foco da eleição presidencial de 2018 e está muito mal tratado, porque é uma área que é muito sensível para nós. Eu digo, cada um de nós, seres humanos, essa sensação de insegurança de que falava o professor Jaime, vira uma coisa que às vezes é até anedótica. Eu tenho um exemplo. Naquela época do governo Montoro, teve uma reunião com mais de 1000 prefeitos para discutir segurança. Aí levantou a mão um prefeito de uma pequena cidade do interior e reclamou muito. Secretário, a minha cidade não tem segurança, não tem viatura, não tem guarda, precisa pôr segurança. E eu fiz uma pergunta ingênua. Quantos crimes graves houve no seu município do ano passado? E ele me respondeu, secretário, crime não tem não, mas segurança também não tem. Então, as pessoas, no mundo que nós estamos vivendo, quer dizer, nós estamos vivendo um mundo difícil. Quando acabou a Segunda Guerra, em 1945, houve um momento de esperança no mundo, né? Os países democráticos que se redemocratizaram, o Brasil, a Itália, a França, a Alemanha, fizeram constituições democráticas em que garantiam a liberdade individual e propunham direitos sociais e econômicos pela primeira vez para a população como garantias. Muito bem. Veio em seguida, poucos anos depois, veio a ditadura de 64 até 1985, no mínimo. E aí, com a redemocratização, em 88, nova era de esperança. Todo mundo discutiu direitos humanos para sempre, liberdade e tal. Agora, 30 anos depois, o que nós estamos vendo é a própria descrença na democracia. E não é só no Brasil, quer dizer, os Estados Unidos elegeram Trump com uma plataforma de extrema-direita e que viola, eu diria, as 3 rotas principais do que se deseja hoje em uma sociedade. Eu diria que a sociedade hoje tem que ter 3 eixos. O primeiro é o respeito ao Estado de Direito, à legalidade, à democracia. O segundo é o respeito e a absorção da diversidade. Respeitar que as pessoas são diferentes por sua origem, por seu sexo, por seu gênero, tudo que quiser, e que a gente tem que incorporar e respeitar. E o terceiro é o combate ao enorme mal da civilização, que é a desigualdade. Quer dizer, nós vivemos num país desigual, cidade desigual, a diferença de CEP, e com países muito desiguais. Então, esse combate à desigualdade é fundamental. E todos os eixos de política passam por essas questões. O professor Saldiva dizia que acham que o hospital público é para pobre, né? E eu diria que a cadeia pública basicamente é para pobre. Aqui é no sentido próprio da palavra, porque agora, hoje, há com a Petrolão, Lava Jato, um combate à corrupção no governo e a essa mistura, essa confusão entre empreiteiro com governo. Mas até poucos anos atrás, o próprio professor Nelson Grillo dizia que era uma ficção, que você aparece a corrupção, você pega uns fiapos da teia e deixa os grandes responsáveis soltos. Eu diria o seguinte, que em matéria de segurança, no Brasil é campeão dos piores números. Como assim? Eu não estou exagerando. Nós temos o 3º maior contingente de presos do mundo, seguindo a China, os Estados Unidos, que é o primeiro, e a China, e depois nós temos hoje mais ou menos 700 mil presos no Brasil, que é um absurdo proporcionalmente à população. E isso com um custo enorme, danos enormes, e sem que haja nenhum resultado de melhoria na segurança pública. Segundo, nós conseguimos ser um dos países mais violentos do mundo.
Nós temos uma média de 25 homicídios por 100 mil habitantes no país, mas que é uma média que varia entre 10, 12 em São Paulo, a mais de 66, por exemplo, nos estados do Amazonas e alguns estados do Nordeste. Segundo, então nós nos inserimos no grupo dos 25 países mais violentos do mundo e superamos a marca, mais de 10% dos assassinatos do globo ocorre no Brasil. 70% causado por que arma de fogo, o que é totalmente destoante do resto do mundo, onde às vezes você tem 20% com arma de fogo, aqui não, é 70% de arma de fogo. E isso que eu estou falando não é número chutado, são dados do IPEA, são dados do IBGE, e olha que coisa impressionante, num país que diz que não tem preconceito racial, a cada 100 pessoas assassinadas, 71 são negras. Quer dizer, e outra coisa, quer dizer, não só isso, como entre as pessoas assassinadas, a maioria é de jovens, e no começo da década de 80, a faixa mais atingida era de 25 anos. Hoje nós melhoramos esse índice, eles morrem com 21 anos, em sua maioria. Então, o que é óbvio, o sistema não funciona. Quer dizer, esse nível de violência, de homicídio, é completamente absurdo e está comparável aos países mais selvagens do mundo, eu diria. Por outro lado, isso gera revolta, gera frustração, e, diante da frustração, as pessoas querem remédios fortes, querem super-homens. E, na frustração, por exemplo, surgiu o Hitler, na Alemanha, que levou ao desastre que aconteceu. E aqui no Brasil, diante da frustração, surge gente que promete que, com regime de força, com ditadura, com a volta da tortura, se puder até a pena de morte, que isso vai resolver o problema, quando a gente sabe que é tudo falso. É um jeito de captação de clientela estimulando os piores instintos. Agora, há muita reflexão. Eu mesmo escrevi um trabalho em 88, justamente no ano da Constituinte, sobre quando houve uma guerra de quadrilhas no Morro Dona Marta, no Rio de Janeiro. Né? E nessa época, a informação era o seguinte, 40% da Polícia Civil e 30% da Polícia Militar era corrupta. Bom, não é que a pobreza traga desigualdade, traga criminalidade. Mas o que a gente vê, por exemplo, é que onde é que houve sucesso na luta contra a violência? Nos Estados Unidos, uma pesquisa mostra que onde havia uma população estável, alguma solidariedade social daí decorrente, altos níveis de emprego e uma boa escolaridade, um bom sistema de justiça criminal e de informação para a juventude, que o crime caía terrivelmente. Então, não é nem com cadeia e nem com penas muito longas que se resolveu o problema. Você tem contingentes aí sociais e sociológicos. Temos essas condições no Brasil? Não. Em geral, a gente tem o oposto. E tem fenômenos curiosíssimos. Por exemplo, tem uma cidade em Alagoas que tinha uma população de 10 mil habitantes. Todos se conheciam, todos se davam bem, havia solidariedade, baixo nível de violência. Aí foi feito um programa, aparentemente um programa genial do governo, chamado Minha Casa Minha Vida. E como tinha muito espaço lá, construíram mais 10 mil habitações na cidade. E aí o que aconteceu? Veio uma população migrante que não se dava com o povo da cidade, começou a haver e a cidade conseguiu atingir o maior pico de violência do Nordeste nessa ocasião. E não é porque nenhum outro estímulo, é porque as condições sociais criadas com a melhor das intenções acabou degenerando em violência. Por outro lado, nós temos uma crise penitenciária, quer dizer, a terceira população carcerária do mundo. Os governos, o máximo que conseguem fazer é construir presídios, mas falta formação boa do pessoal, que é essencial, falta sistema de trabalho, que é essencial. Então, em vez da gente ter um sistema de reeducação, você teve um sistema que, para a defesa dos presos,
a míngua, criaram as organizações criminosas e que foram muito geniais. Quer dizer, eles criaram um sistema fora do presídio que comanda o crime e que dão um baile no governo em que ninguém consegue resolver esse problema. Então, você prende uma pessoa, ela sai escolada e comprometida com o crime. Então, é o oposto do tal sistema reeducativo que diziam que devia ser. Além de ter triplicado entre 2000 e 2014 essa população, você tem 40% de presos provisórios que não estão ainda condenados. E você tem cerca de 30% e 60% no presídio feminino de gente presa por tráfico de droga, em geral pequeno traficante, que foi imediatamente substituído pelo tráfico e que não tem nenhum sentido manter preso, né? Isso é outro absurdo. Então, o que falta, né? Projeto não falta, todo governo tem um projeto, em geral são bons projetos, mas não executam o projeto e trocam o projeto. Então, muda o governo, muda o projeto, e o novo projeto não faz nada. Quando eu trabalhei por um ano no Ministério da Justiça, eu pedi cadê as estatísticas penitenciárias? Falaram que estatística? Não tem estatística. Quer dizer, isso foi em 87, não foi no século passado. Não tinha estatística. Aí foi feito um primeiro censo, agora está sendo criado um sistema nacional pela ministra Carmen Lúcia, orientando para saber quem está preso e aonde, por quê e quantos são, porque ninguém sabia. Você não tem comunicação, como não tem comunicação entre as polícias dos estados. Então, digamos, o sistema é bastante prejudicado, bastante calamitoso. E o pior é que as pessoas ficam discutindo isso numa ideologia besta. Ou que precisa dar mais porrada, ou que tem que só ter direitos humanos. Mas ninguém vai no âmago do problema e saber o que tem que fazer de real para melhorar essa situação. Não é que não dá para saber o mínimo de inteligência, de análise de estatística, isso tem sido feito até aqui na universidade, pode gerar uma política criminal muito mais efetiva, que lute contra a impunidade, inclusive, porque a verdade é que o nível de risco do crime no Brasil é muito baixo. Poucos vão para a cadeia, os que vão para a cadeia sofrem o diabo, mas o nível de impunidade ainda é muito alto, né? Então, eu acho que há propostas. A ideia do sistema único de segurança pública é boa, você cria um sistema único, troca informação. Você tem como melhorar. A Polícia Federal, nos últimos 20 anos, acabou com a corrupção nas suas fileiras, se tornou altamente eficiente. Eles trabalham como trabalha o FBI americano. Eles preparam a operação, têm computadores que conectam dados, aí eles fazem a apuração, há até um excesso, às vezes, de prender as pessoas, fazer espetáculo, mas funciona. E por que as polícias civis não funcionam? No Rio de Janeiro, dizem, né, eu não sei, que há uma grande confusão entre a criminalidade, as milícias e a polícia civil, e até a polícia militar. Então, nem a intervenção federal no Rio não conseguiu dar conta do recado, porque a criminalidade lá está cada vez maior, e o pior é que conseguiu desmoralizar uma intervenção militar pelas forças do Exército. Então, eu diria, a política criminal moderna, para dar certo, você tem que ter uma pessoa que comete um crime, paga pelo crime um pouquinho, mas paga com certeza, e logo. Então, pena curta, imediata, depois de julgamento justo. Mas não é essa coisa que a pessoa comete um crime, vai ser julgada aí há 10 anos, 15 anos, e que ninguém sabe o que aconteceu. Quando ele vai ser julgado, nem lembra mais o que aconteceu. Antigamente, numa cidade, até como São Paulo, que era uma província, se você matava alguém, isso era um escândalo, ia para os jornais, todo mundo ia ver o julgamento no júri, o culpado sendo julgado. Hoje em dia, quem sabe quem matou, quem morreu, quem vai ser julgado, o que acontece no júri. É como se tudo isso fosse uma grande farsa e as pessoas têm mais o que fazer do que se interessar por isso. Agora, há soluções? Claro que há soluções, mas a solução passa um pouco por uma contribuição maior da universidade, um pouco por uma conscientização dos homens públicos e governantes e parar de governar só com seus próprios preconceitos. Em geral, os nossos governantes, eles têm ideias preconcebidas sobre tudo. Eles sabem como vão resolver o problema da segurança, das estradas, da saúde, e confiam muito mais nessa sua intuição
do que em pessoas que tenham estudado isso e que possam contribuir. Então, romper entre essa barreira, entre o conhecimento e a política de governo. É possível, eu também acho que é possível, embora o governo hoje esteja muito contaminado, muito repudiado, ainda há pessoas que topariam trabalhar com o governo, embora sabendo, de preferência não em cargo executivo, para não ter depois 25 ações populares, 3 inquéritos por corrupção, etc., né? Porque você acaba tendo ali, acaba sobrando um pouco para todo mundo. Mas eu acho que isso é importante, não só na área da segurança, mas em todas as áreas. Quer dizer, para a gente não se deixar abusar por falsas teorias, que ainda vingam, né? Do mesmo modo como inventam falsas teorias da medicina, que você toma água oxigenada e fica imune a todas as doenças, aqui também você tem muitas falsas teorias, muita emotividade e pouco resultado. Eu garanto que muita gente vai votar em determinado candidato autoritário porque acha que se ele botar um estilo militar no país que vai resolver o problema, só vai piorar. E para todo mundo. As pessoas não lembram a experiência da ditadura, não faz tanto tempo, gente. Acabou em 85. O que houve de tortura nesse país, de maltrato, de perseguição, de medo. A gente não podia falar na rua que podia ir preso. Ninguém sabia para onde você ia levado, encapuzado. As autópsias eram feitas no Instituto Médico Legal, escondiam a tortura, escondiam a violência. Então, foi um país tenebroso durante algum tempo. Mas há alguns que acham, não, vai ver que era bom, tinha ordem, teve crescimento econômico. Nós estamos mal, a situação econômica, todo mundo achou que ia melhorar, está piorando de novo. Então, nós vamos para a eleição com um clima de pessimismo e de falta de dinheiro, que leva as pessoas ao desespero. Tanto que um candidato é um gênio, né? Ele diz que tem aí 68 milhões de endividados, ele vai quebrar o galho deles com um sistema milagroso de perdoar as dívidas. Acho que até eu, se estiver devendo, ia votar nele, né? Porque é muito encantadora essa proposta, né? E a gente vê, vai se renovar a estrutura do poder. Grande parte dos eleitos vão continuar no parlamento. Não conseguimos uma forma de reforma política que permitisse uma melhor escolha pela população, um melhor conhecimento, e nós estamos na frente de um desconhecido aí. Vai precisar quantos anos para arrumar as coisas? 30 anos, talvez, mas se em 4 tentarem dar uma guaribada, botar o país no prumo, a gente pode deslanchar. E a gente, enfim, talvez um pouco iludidos, ainda tem uma expectativa. Mas tem aqui figuras como o professor Saldiva, como o professor Jaime. Estou vendo aqui o meu amigo Jota, que é um cientista do futuro e do presente. Vejo a nova geração aqui, minha filha Juliana, Carla, e estudantes, professores. Eu acho que nós temos que ter uma união entre nós, sabe? Uma coisa de não desanimar, de achar que o que a gente fala, o que a gente vê, não é só para nós. A gente tem que espalhar isso, tem que provocar, tem que conversar. E, quem sabe, um dia a coisa melhora. Obrigado. Bem, eu acho que a sequência natural seria verificar se algum dos presentes tem alguma questão para apresentar ou algum comentário a fazer ou alguma sugestão concreta de como resolver os problemas do país, diferente daquelas que já foram colocadas, ou apoiando aquelas que já foram colocadas. Se alguém quiser fazer uso da palavra, por favor. Oi, é Ana Lúcia. É para o professor Saldiva. O senhor entrou na questão da saúde mental. É um tema, as pessoas falam de câncer, AIDS. Eu não sei se é uma impressão minha. A saúde mental ainda é um tabu dentro da sociedade, dentro do círculo médico. A gente tem depressão, esquizofrenia, borderline. Eu vejo muito poucas pessoas tratando desse assunto. E numa sociedade que atualmente se cobra tanto sucesso, tanto ostentação, a gente vê um nível muito alto de pessoas se suicidando, jovens principalmente. O fenômeno de suicídio de jovens, ele também é global, mas está aumentando. Ele está aumentando nos dois extremos. Um, que é nos idosos,
que a expectativa de vida aumentou mais do que a gente pensa até na previdência de dinheiro. E a previdência de sonhos? Numa cidade grande que você faz na cidade pequena, você tem um papel social. Aquele é fulano, filho de ciclano, que é parente do Zeca. Aqui, numa cidade grande, você faz uma relação, uma rede na tua família, cada vai para um canto, depois na escola, depois no trabalho. Aí você começa a fazer happy hour com o pessoal do emprego, né? E depois você aposentou. E se você não tiver... Só que você vai viver, ao contrário da Dona Benta, do Reinações do Narizinho, que quando o Monteiro Lobato escreveu, era uma tiazinha que morava num mato lá e tinha 60 anos, mais de 60 anos, que a Dona Benta estava no bico do corvo, porque em 1920 a expectativa de vida era 56 anos para uma mulher. Hoje não. Então, se você não tiver, e de tudo que você pode fazer para melhorar a saúde mental, tudo, inclusive outros aspectos, em comparação de parar de beber, parar de usar droga, é manter relações afetivas e sociais. E se você as perdeu, você tem que saber reencontrar, você tem que se preparar para isso. Se a cidade, ou se o lugar que você tem, você escolhe visitar os amigos baseado no Waze, não vai dar certo. E para os jovens, o Viktor Frankl, que fez a logoterapia, ele passou pelo pior das situações. Ele é um psicanalista austríaco, foi para o campo de concentração, perdeu a família inteira, perdeu a esposa, e ele começou a observar que as pessoas que sobreviviam, as que mais viviam, eram as que tinham algum objetivo. Não eram os mais fisicamente aptos. E isso é o que está faltando hoje no jovem, porque eu vejo muitos amigos meus que falam, eu tenho tudo, tenho isso, tenho aquilo, não sei porque eu estou triste. Ele tem, e daí? Então, acho que esse objetivo maior, que pode ser, sei lá, uma transcendência, ou ajudar os outros, ou fazer alguma coisa, ele está perdendo espaço para objetivos imediatos. Então, e eu acho que esse é o grande desafio, porque no mundo, eu tenho uma opinião que é muito peculiar. Você sobreviveu à primeira infância, porque ele passou pelas diarreias, pelas febres, você viveu e começa... O que você quer fazer? Você quer fazer alguma coisa de bom, quer ser identificado como ter uma identificação, um reconhecimento por algo, e superar a angústia de viver. E essa angústia de viver é superada quando você tem um sentido para a tua vida. E acho que isso que a sociedade hoje não está sabendo colocar. Porque nesse mundo, às vezes você se associa em grupos, né? Pode ser torcida de futebol, você reduz o teu universo para caber dentro onde você tem um papel social, mas a maior parte das pessoas vive uma solidão coletiva enorme, e isso... na minha opinião, é isso. Bom, além disso, existe um problema de assistência. Assistência motivada pela dificuldade do indivíduo de se assumir doente ou de reconhecer que está passando por um problema. E também existe um problema se tem área da saúde coletiva mais difícil, é a saúde mental. É muito fácil. Você anda pela rua, você vai ver gente falando com um personagem imaginário, gritando com alguém, nitidamente sendo ameaçado por um espectro invisível. E não acontece nada. Até se provoca, a pessoa ri um pouquinho. Olha, se você tivesse quebrado a perna no chão, vinha o resgate e te levava.
Então, o que acontece? Na saúde, quando o indivíduo tem uma doença mental, ele começa a perder produtividade, no mundo que isso é proibido, ele perde emprego, aí ele vai para a família não aguenta dar conta, ele vai ganhar a rua de presente, e na rua ele tem os antidepressivos naturais, que é álcool, drogas ilícitas, e tá aí. Então, a estimativa que você tenha hoje, morando nas ruas de São Paulo, da cidade de São Paulo, por censo, tem o censo de doenças mentais nas ruas, mais ou menos 5.000 pessoas que merecem tratamento psiquiátrico. É o maior manicômio a céu aberto e a gente não tem como tratar. O CAPES, quando você tirou as pessoas do Juqueri, que eram depósitos, quer dizer, você deshospitaliza, só que hoje, cara, pega um indivíduo esquizofrênico e põe em casa, e espera fazer a medicação fazer efeito. A família consegue? Depende do tipo de esquizofrenia. Aquele menino que matou uma pessoa com taco de beisebol na Livraria Cultura, a mãe já tinha tentado de tudo, apanhou do filho, tal, o menino foi, e de vez em quando tem um empurrando no trem, né, no metrô. Agora, se o indivíduo for um louco pacífico ou exótico, ele merece risada. Um indivíduo em fase maníaca, com cartão de crédito, ele arruína uma família em uma semana. Ele compra o que for. Então, você tinha que ter um sistema que recebesse essas pessoas e restaurasse ao mínimo a funcionalidade dele, para depois devolver para a sociedade. Não colocá-lo para sempre num manicômio, nem ao mesmo tempo devolver para a família, porque o preço significa que você, ao pôr uma pessoa deprimida, que tem risco de suicídio, você tem que ficar todo mundo em cima dele o tempo todo, a família não consegue trabalhar. É isso que está acontecendo. E é muito difícil de você... existe também um caminho, um projeto que talvez fosse bom, era capacitar as igrejas, principalmente aquelas que tiram o capeta do corpo, né, que desencapetam o indivíduo, para fazer a triagem do que é um quadro místico, do que é de uma psicose grave. O indivíduo escuta vozes, ele escuta o demônio dentro dele. E isso fazer uma triagem, quer dizer, capacitar, esse é um grande ambulatório de triagem das pessoas. Ou seja, quando que é o Exu e quando é a mente do indivíduo. Fazer um questionário, aplicar um questionário. Existem questionários para você colocar e detectar, fazer um ambulatório. Então, acho que de todas as doenças, a esquizofrenia talvez seja mais fácil de fazer o diagnóstico, mas a depressão é a mais difícil. Isso é encarado como preguiça, como tristeza, como melancolia, e as famílias não valorizam isso. Preguiça, né? Então, eu acho que... E hoje, se você não tiver muito dinheiro, tenta internar alguém com uma doença psiquiátrica em São Paulo e dar um resgate para ele. Tenta, em São Paulo. Vê se você consegue. Você não consegue. Porque também teve esse viés ideológico da desmonte do sistema psiquiátrico, que não foi substituído por nada. Né? Então, e até hoje o Programa de Saúde Mental do Brasil é muito ideologizado e não vai para frente. Mas eu diria que isso acontece em todos os níveis. Agora, por exemplo, na Faculdade de Medicina, na minha turma, que tinha 68 alunos, 8 se mataram. Entre no final do curso e o começo da residência. Hoje não, mas porque a gente consegue
O indivíduo estava na faculdade de medicina, não conseguiam ser diagnosticados por isso. Agora se montou um programa de resgate e caiu na faculdade de medicina, mas aqui na Universidade de São Paulo, o número de suicídios está aumentando, mas isso está acontecendo no mundo inteiro. E eu acho que isso é a falta de perspectiva do significado da vida para um pessoal jovem que muito tem, mas não conseguem resolver o seu papel no mundo até agora, e superar a angústia do viver. Meu nome é Carla. Primeiro, agradecer o alto nível das exposições e vou direto ao assunto. São duas perguntas. A primeira é sobre a sugestão da implantação da carreira médica e comparação com as carreiras na área do direito. Eu não sou médica, sou historiadora, mas eu convivo muito com médicos na família, muitos amigos e tal. E, recentemente, eu senti que os médicos, a classe médica estava muito zangada com os governos e com certos tipos de publicidade que tentavam passar para a população que os médicos não queriam ir para o interior do Brasil ou para os rincões porque eles são maus e eles só estão preocupados com os seus ganhos, então eles só querem ficar nos grandes centros. E ouvindo o lado desses médicos, eles diziam, bom, tudo bem, eu posso ir por idealismo, trabalhar no interior do país, fazer o que o pessoal os médicos cubanos estavam fazendo e tal, mas não vou chegar lá, não vou ter equipamento, não vou ter hospital, não vou ter nada. Então, eu prefiro ficar em grandes centros. Então, como resolver essa questão da carreira médica? E a segunda pergunta seria para os dois, porque eu acho que é uma questão tanto de segurança pública quanto de saúde, e que é um dos nós assim que eu não consigo ver uma solução, não consigo encontrar alguém que faça uma proposta razoável, que é a questão da Cracolândia. Quer dizer, vocês teriam alguma ideia, alguma sugestão que juntasse as duas coisas, saúde e segurança pública, porque parece que é um problema que nunca termina. Eu vou tentar ser muito rápido em relação à carreira médica, como também acho que em relação que serve para a educação, serve para outras coisas. Existem alguns mitos na educação que são falsos. A gente continua formando excelentes professores, só que eles não querem ir para a sala de aula, porque as condições do trabalho na sala de aula são absolutamente medonhas. E os documentos oficiais também atrapalham mais do que ajudam. As bases nacionais curriculares, elas têm... Agora combinou que a base nova, o presidente da comissão que cuidava disso pediu demissão e falou que o melhor era voltar tudo do zero, porque tem 1.780 habilidades e competências definidas como se fosse... Bom, o que o sistema federal... Ele atribui à prefeitura, ele dá, por exemplo, um programa de saúde da família, mais ou menos, até onde eu lembrava, R$16 mil para cuidar da equipe, prevendo que o médico estava lá. Como falta médico, o indivíduo fala assim, eu ganho, o prefeito, ele não vai, ele quer mais. Aí o prefeito tem que pôr dinheiro a mais, e ele também não vai todo dia. Bom, eu seria muito mais radical. Eu faria um serviço civil. Quem estuda numa escola pública vai trabalhar durante um período, dentro do estágio probatório. Não tem o serviço militar, você vai para lá e vai ser designado. No serviço militar, você vai servir em Ponta Porã, você vai. Até como médico. Né? Então, deveria existir um sistema desses e a colocação do médico, se ele fosse seguir a carreira do SUS, ele deveria ter a alocação dele não poderia depender do prefeito, ele teria que ser alocado como se você pegar um advogado, um jeito que é delegado, ele vai querer ir para o Capão Redondo, ele vai querer ir
Não, mas ele vai ser designado para lá e depois ele vai melhorando. Então, porque é natural, você não pode contrariar o desejo humano de... Veja bem, a política baseada em idealismo é muito bom para santo, mas não é assim que funciona. Você sai da faculdade de medicina da USP e você tem uma oferta para trabalhar no Sírio libanês. Inclusive, a gente tem até um projeto de presépio novo, que nós vamos fazer agora no final do ano. Eu farei o jumento, né? Mas a estrela guia, ela vem de manhã para cá, para o Dr. Arnaldo, e à tarde ela vira para de Manjafé, e vão caravanas, pegando ouro, incenso, mirra, né? Nós temos uma dúvida, a posição de Herodes e Judas Iscariotes tem que ser um revezamento, porque nós temos uma competência instalada bastante grande, né? Mas é natural que ele vá para lá. É isso que ele fez. Então, eu acho que a solução tem que ser médico jovem, bem formado, e ele ganha uma bolsa pública ganhou uma escola pública. A bolsa de residência é paga, no caso de São Paulo, pelo Estado ou pelo MEC. Tudo bem. Nego, está na hora de você devolver. Então, isso, para mim, seria não que eles no hospital público não estejam atendendo gente na residência, mas eu acho que o indivíduo tem que contribuir, sim, na minha opinião, né? E faria uma carreira, e essa distribuição seria feita à medida que você tem a disponibilidade. Quer dizer, todos os programas pagos com residência pública, eles vão, durante um período de 1 ano, trabalhar lá. Toda hora está vindo um monte de residente, e você vai ter vai ter uma passagem de plantão, né? Como você passa, ele vai dizer, olha, aquele doente está ali e tal, né? Eu acoplaria isso um sistema de telemedicina, onde o indivíduo teria a segunda opinião formativa. Quer dizer, você está lá no meio do mato, apareceu um negócio que você não domina, ou um procedimento tal. Você entra online e você vai ter uma opinião com um especialista, quer dizer, os hospitais, as faculdades teriam uma zona de abrangência para dar cobertura dentro da sua região. Então, existe toda a condição tecnológica para fazer isso. O que falta é o indivíduo chegar lá e peitar, né? E eu mandaria não um, eu mandaria 2, para poder cobrir diferença, inclusive se o indivíduo... Porque hoje o que acontece? Eles fizeram uma coisa assim, se você não passou no exame de residência, você vai para o PSF, porque você não exige residência para ir, e você ganha bônus para entrar na residência. Então você está mandando para a ponta, onde mais precisa competência, quem menos sabe. Lógico que é melhor ter algum médico do que nenhum, mas é importante que você mande para a ponta os melhores, a depender das demandas epidemiológicas da região. Eu estou precisando, ali tem tracoma, eu vou mandar oftalmo. Ali tem o problema de mortalidade infantil, vou mandar um cara, vou mandar pediatra, ou mortalidade materna, é doença infecciosa, eu vou mandar as pessoas de acordo com o repertório das necessidades locais. Então, esta seria a minha... se eu tivesse poderes imperiais, se eu tivesse... Eu faria o sistema, isso endireita rapidão. Rapidão. Porque o que está por trás dessa formação de escolas médicas ruins, sabe o que é? Ter médico desempregado que vão ser rejeitados pelo mercado. E aonde que eles vão trabalhar? Aonde eles conseguirem. Quer dizer, a lei do mercado vai definir, vai acentuar ainda mais as diferenças regionais. Então, não sei se isso teria votos, principalmente entre as sociedades médicas, mas eu acho que essa seria uma solução. Já que eu estou pagando,
a formação, é justo que você devolva. Quando você faz um crédito, você contrai um empréstimo para fazer faculdade, você não tem que pagar depois? Muito bem, você paga. Só que eu não quero dinheiro, eu quero serviço. Bem, E Cracolândia, depois eu vou deixar com o professor, porque esse é um problema só. A Cracolândia é o negócio seguinte. A Cracolândia, eu estou vendo eles agora na minha mesa de autópsia. O crack entrou no Brasil no final dos anos 90. E o crack, ele faz o que acontece com a nicotina. Por que é tão difícil parar de fumar? Por quê? Você tem nicotina, que é um potentíssimo droga vasoativa, mas que tem um nível... tudo que é inalado tem a velocidade de uma injeção endovenosa. Então, você coloca um emplastro aqui, ele não vai te dar o pico que você precisa na hora que você precisa. Então, o crack é barato porque você tem uma absorção sistêmica e cerebral muito mais rápida, com muito menos droga. Só que hoje eu estou vendo eles morrendo, porque eles começou com a idade de entrada no crack com 14 anos. Nós temos hoje, estamos há 20 anos de crack, então eles estão morrendo com 40, 34, 35 anos de infarto, porque não faz bem, a cocaína desse tipo não faz bem para a coronária e para o cérebro. Então, o problema, assim como o cigarro, todas essas drogas inaladas, a adição é muito difícil de tirar. Então, a solução não vai estar na medicina nem na internação compulsória. Esse, lamentavelmente, eu acho que vai ser, a taxa de recuperação vai ser muito baixa. O que você tem que fazer é mais ou menos o que aconteceu com o fumo. Como é que a gente resolveu o problema do fumo? Não foi porque fumante deixou de fumar. Alguns aconteceram. Mas a maioria é que os fumantes morreram. E você desconstruiu o mito do fumo através de educação. Então, lógico que você tem que dar dignidade para aquelas pessoas, você tem que criar um ambiente protegido. O tratamento do indivíduo dependente de cocaína e de crack, ele demanda um tempo de falta de contato com o meio. Se você desintoxicar por um ano e soltar e devolver de novo, ele vai encontrar as mesmas condições e vai reincidir. Então, por isso que o sucesso daqueles sistemas de igreja que levam as pessoas para fazenda e muda todo o ambiente onde ele estava, enquanto ele está lá, ele está salvo por Deus e pelo ambiente. Mas na hora que você solta ele, colocar ele de novo sem emprego, ou naquele mesmo ambiente que ele morava, ele tem grande chance de reincidência. Então, acho que está muito mais na segurança pública, pegar os traficantes, talvez fazer, do que propriamente na medicina, embora seja um problema de saúde. Eu acho que você tocou num dos problemas mais difíceis, que é o problema do crack. Porque o crack é realmente a última grande epidemia, e o que eu ouço dizer, sem um conhecimento profundo, é que você consome o crack uma vez, você fica viciado, ou fortemente tentado a continuar. Então, eu diria, o caminho que o professor Saldiva aponta, da educação, eu acho que é um caminho principal, apontando o risco do crack, porque a pessoa que vai provar o crack não quer se suicidar no primeiro momento, ele quer euforia, ele quer participação. Eu acho que esse é o primeiro grande caminho. Agora, a verdade é que, no seio das grandes cidades, se criou esse quisto que era a Cracolândia, e que a solução de polícia mostra-se totalmente ineficiente. Eles fazem, e o pessoal se espalha pela cidade. Então, agora estão atormentando Higienópolis. Tem gente que diz que não consegue dormir à noite, porque eles ficam andando pela rua e gritando e tal. Então, são verdadeiros fantasmas mortos-vivos que tendem a morrer num determinado prazo, mas que se reproduzem, porque o crack continua. Então, claro, uma ação policial preventiva também de procurar o tráfico do crack seria importante.
E é muito engraçado, porque a gente fica vendo, vai a polícia e não vai prender um que está traficando, aí a polícia é atacada. Eu não sei, eu acho que o sistema de informação é muito precário ou muito desleixado. Não sei quem é que está tendo lucro com isso, mas aparentemente é tudo muito difícil. Não é fácil. Quem disser que vai acabar com a Cracolândia e com o povo da Cracolândia, não vai acabar isso no curto prazo. Mas eu acho que precisaria alguém pesquisar, inclusive na universidade, um meio mais inteligente de ação, porque até agora, cada vez que tentam consertar, piora. Mesmo porque fazer a pasta de crack é um processo, do ponto de vista tecnológico, muito simples. Então, a pasta de crack, o processo de fazer aquela... Porque o segredo do crack é que a cocaína não pega fogo. Então, por isso você põe uma base que entra uma coisa inflamável, então, que permite a combustão dentro daquele cachimbo, né? Então, a gente tem um laboratório de crack na faculdade, e de cannabis, que a gente faz camundongo, cheirar inclusive, a gente tem que ter tudo legalizado, porque um dia que entrarem lá podem estar guardado num cofre e eu posso ser preso como professor, eu vou sair algemado, professor da USP, inclusive um dia a gente tem tráfego e uma vez a capela você tem que colocar num lugar que tem exaustão, cai no sistema de exaustão da faculdade, estava em obra e aquilo refluiu para a sala de aula e houve talvez seja um dia mais felizes que a faculdade de medicina e que o refeitório vendeu mais comida, né? Vocês aceitam voluntários? Então, mas ali houve uma situação dessa. E o que acontece é que, além dos efeitos cerebrais, perda de memória e declínio cognitivo, você tem alterações reprodutivas. No caso da cannabis, ele inibe a produção de espermatozoide. Ele é altamente tóxico, inclusive com um estudo de humanos. Só que é difícil você ter a população, porque o indivíduo que fuma, né, ele tem um prazer naquilo e ele na hora que você aperta ele para mostrar os efeitos, ele desaparece, né? Tem até um caso de um pai, de um senhor que tinha um filho dele adolescente, ele reuniu os alunos do colégio para fumar maconha no apartamento dele, né? Quer dizer, há uma glamourização da maconha e a pessoa acha que aquilo não vai fazer mal para ela. E o crack é o que mais estraga, e mesmo que a mãe tenha cheirado o crack, tem que ter filho, e ela não viu o crack na gestação. Se ela viu, então é um estrago enorme. Existem alterações epigenéticas que vão trazer danos para a prole, mesmo que a mãe não tenha consumido durante a gestação, ao contrário do cigarro. Então, como é que você faz isso chegar e desmonta isso, como aconteceu com o cigarro? Demorou. Como é que antigamente, para você ter sedução, ser bem-sucedido, teve uma época que eles queriam que mulher fumasse. Lembra do Charme? Que ela entrava e todo mundo acendia o cigarro, né? Ou então você associava com esportes radicais, porque quanto mais cedo você entra, mais risco você tem de ter adição. Então você jogou do cara que queria ser um empresário, uma mulher bem-sucedida, para um adolescente que quer entrar no mundo. Acontece com cerveja também. Você abre uma lata de cerveja, parece um pessoal sarado, andando em câmera lenta, todo mundo rindo, né? Que é no dia que os hormônios já estão subindo, você fala, vou entrar nesse mundo através da cerveja. Quanto que vende cerveja hoje? Quanto que é o mercado? Né? Então, o mercado é bilionário.
Então você não consegue trazer um publicitário, né? Porque isso chama-se é uma epistemologia da ignorância. Quer dizer, você não é ignorância, você produz desinformação com objetivo. Então, isso tem instrumentos, né? E tem técnicas. Você não consegue achar um publicitário que faça, que aponte os antídotos para esse tipo de propaganda. Então, o que aconteceu foi vencer na violência, mostrar gente com câncer, mostrar gente na porrada, né? Então, eu acho, mas tem que ser nisso aí. Não, e no álcool, o que se faz hoje em dia é impressionante. Por acaso, a minha filha estuda especificamente a questão do álcool, né? Ela atualmente está nos Estados Unidos, mas ela trabalhava aqui no Brasil. E uma das coisas que ela viu foram os, não diretórios acadêmicos, são as atléticas, isso, as atléticas. As empresas de álcool, de cerveja, doavam, literalmente, doavam para as atléticas cerveja que eles vendiam para fazer dinheiro para as atléticas, né, para fazer com que os jovens desenvolvessem o hábito da bebida. Quer dizer, então, ou seja, eles ganhavam gratuitamente para se viciar na cerveja, na quantidade volumosa de cerveja. E agora mesmo, não, só terminando, e agora mesmo, ela agora trabalha na Columbia University. E agora mesmo, nos Estados Unidos, uma pessoa conhecida dela, que trabalha numa grande universidade, foi pega numa situação terrível, que assim, ela saiu e propôs para uma indústria de cerveja desenvolver uma pesquisa cujos resultados ela apresentava antes de fazer a pesquisa, desde que a empresa de cerveja garantisse uma bolsa de XYZ para essa mesma pessoa e sua equipe. Quer dizer, é uma área extremamente contaminada, né? Extremamente contaminada, com sujeira que não termina nunca, né? Eu fiz uma entrevista, eu estava falando, fiz um programa de entrevista para a FAPESP no canal Futura, entrevistei vários pesquisadores e tinha uma menina da Unifesp que era ligada a 220 trifásios, sabe aquelas moedas dinâmicas, assim, tipo a Reclame da Duracell, que acaba por último. E ela foi nas baladas. Ela fez um estudo etnográfico, antropológico das baladas e foi entrar nas baladas com os alunos dela e tudo, né? Imagina o trabalho, né? E ela randomizou, ela fez uma amostragem das baladas de gente rica, gente mais ou menos, o pancadão, e fez um estudo de descrição do frequentador e do que acontece. Muito bem, todos os open bar têm uma regra. Você não pode ter comida, ou não, mas você tem subsídio para beber. E isso, então, os donos das baladas não querem parar com isso, porque as companhias de bebida oferecem a um preço simbólico para eles ganham com a entrada, e acontece que eles vão cevando novos consumidores no futuro. Só com curiosidade, recentemente escrevi um pequeno artigo discutindo a questão da felicidade e da não felicidade também, né? Eu fiz um estudo puramente empírico, evidentemente, não um estudo científico, né? Num Face de uma jovem, de uma menina bem jovem, e comecei a notar quais eram os objetivos das pessoas, o que elas queriam da vida, se é que elas diziam isso. E todas as pessoas que diziam o que elas almejavam na vida, elas diziam assim: só quero
ser feliz. Eu achava muito interessante que só querer ser feliz. E a segunda etapa foi eu tentar perguntar para algumas pessoas em que consistia a felicidade. E tristemente descobri que a felicidade não era uma concepção abstrata ou um estado de alma, mas ela era muito concreta. A felicidade tinha a ver com o ruído da música, a música tem que ser ruidosa, e a ingestão de bebida alcoólica. Em alguns casos, de drogas ilícitas também, não só de drogas lícitas. Quer dizer, então, o conceito de felicidade deixa de ser um conceito abstrato e passa a ganhar uma concretude estranha. Mas, enfim, isso não é o nosso objeto, mas eu não deixo de brincar com isso. Essa pessoa levava um sensor para a balada com vários parâmetros. Luz, som, densidade de pessoas. Quanto mais alta a música e maior a intensidade luminosa, mais o pessoal bebia. Mas era feliz. Então, eu estou dizendo que existe um ambiente, um experimento natural em Anima Nobile de indução de dependência alcoólica, que nós vamos depois ver com as consequências mais tarde em câncer de pâncreas e cirrose hepática. Nós tivemos uma consulta, eu vou compartilhar com todos, para ver o que vocês pensam. Eu fiz parte da primeira Comissão de Ética do Estado. E chegou a consulta seguinte: a Ambev, a maior fabricante de cerveja do Brasil, queria patrocinar uma campanha dentro das escolas do governo do Estado, anônima, sem constar a Ambev, cartilhas para ensinar os jovens como enfrentar o problema do álcool. E o governo faria tudo, os professores, educação, e a Ambev só pagaria. E eles queriam saber da comissão de ética, que tinha 5 membros, se isso era ético ou feria ética. Pensem um pouquinho, podemos até colher umas opiniões aqui. Espera um pouquinho. Tá. Meu nome é Juliana. Vocês trataram alguns assuntos que eu acho que são todos relacionados, assim, mas ela fez uma questão sobre doenças mentais e a gente falou sobre desemprego também, em algum momento de passagem, sobre vícios, bebida, droga. E, enfim, eu acho que tem uma questão social aí, bem imposta, cultural, a gente, do como a gente tem que viver, do como a gente tem que ser, do como a gente tem que suportar, porque você tem que trabalhar período integral e essas regras elas não são humanas de alguma forma, né? E você vê que a sociedade ela não é difícil ela se humanizar, né? Ela se fecha muito. Então uma pessoa que tem doença mental, às vezes ela não está apta a viver em São Paulo, porque São Paulo é resistência o tempo inteiro. A gente que está saudável vive na resistência, imagina quem está doente, né? Então, eu acho um tanto complexo assim e um tanto frustrante para a vida de todo mundo mesmo, porque para você estar bem e feliz em São Paulo, ou você tem que beber nas luzes, sei lá, que eu acho uma triste realidade, na verdade, mas ou você tem que ser muito competente no seu trabalho e trabalhar não sei quantas horas por dia, porque é imposto, às vezes, que mesmo fora da lei não seja, você é obrigado dentro do trabalho e tem que fingir que é mentira para você ser aceito num trabalho. Um trabalho de meio período, em geral, vai ser um trabalho mais mal pago ou mais desprezado, não tão valorizado, entendeu? Eu, na faculdade, cheguei a ter aula sobre Domênico de Massa, uma época, e ele falava como na Europa tinha essa questão das pessoas que trabalhavam meio período e que isso, às vezes, era uma questão muito saudável, mesmo que você escolha ter 2 empregos. E você vê que o governo não ajuda em nada nesse aspecto também, porque quanto mais dificulta para as empresas com todas essas questões burocráticas, as empresas também não vão querer contratar e a luta na cidade é a mesma. Então, é tudo uma coisa muito integrada de vários assuntos diferentes. E então, eu não sei, para mim é tão normal olhar para alguém e ver as pessoas doentes numa cidade que nem São Paulo, onde a gente está
envolto a televisão e rádio e celular o tempo inteiro, e a gente não vive mais o tempo humano, do tempo das pessoas e do tempo da natureza, em que o sol nasce, o sol se põe, que a gente dorme. Então, eu acho que é uma coisa a ser pensada e como o governo pode ser mais humanizado nesse aspecto. Assim. Não sei se estou falando da forma certa, mas acho que deu para entender a ideia. A taxa ajustada de esquizofrenia e depressão aumenta com o tamanho das cidades. Ou seja, a chance de você ser esquizofrênico, ou você ter depressão, ou ansiedade, e acho que todo mundo está assistindo a gente, ou vendo aqui, já acordou de noite ansioso sem nem saber o motivo. E isso é basicamente o fruto desse regime frenético que a gente é imposto. Eu acho que o governo não vai se humanizar, mas eu acho que se você mostrar que ele está perdendo dinheiro, quer dizer, se você monetarizar que a produtividade aumentará no momento que você permite que o indivíduo seja, aí você tem alguma esperança. Porque agora você criar, ou você constrói o espaço, você adquire uma profissão, ou onde você se encanta com ela. E você, então, que a pergunta que você faz é o que você faria se no dia seguinte você ganhasse a cena acumulada. Então, se o cara responder a mesma coisa, ele está bem. Agora, se você é obrigado a fazer uma coisa que você não gosta, e você perceber, a gente conseguiu, a gente teve uma experiência bem sucedida. A incidência de lesão por esforço repetido e afastamento por doença mental em serviço de telemarketing. E teve uma empresa de telemarketing que procurou a gente na faculdade para ver se, achando que era aumentou muito, né? Que era o ambiente físico que eles iam mudando. Não, a ideia foi que eles tinham baixado a meta do atendimento de 20 segundos para 15. Isso deu uma epidemia de lesão e de doença mental que eles perderam muito dinheiro. Então, por isso que eu acho que no mundo de hoje, infelizmente, não espere coração. Eu diria que, aliás, acho que no mundo, lugar nenhum do mundo. Mesmo a Embev, respondendo a sua questão, eu tenho uma certa desconfiança de que esses dados do bebê seguro forneceriam, qualquer que seja eles, é o único jeito que eles teriam para entrar na escola. Eu posso contar o resultado. A comissão de ética, por maioria, falou que não seria ético, o que não agradou nem aos fabricantes de cerveja, nem ao governo. Mas um dos motivos, principais argumentos, foi que era um contrassenso, eles querendo financiar a cartilha nas escolas e estarem forçando a barra para deixar a publicidade de cerveja na programação diurna da televisão. Exatamente. Que era um contrassenso que não tinha sentido e que tinha que proibir. Isso, mas além disso, tem um pior, além de um problema de coerência mental ou intelectual, como eles não conseguem chegar na escola, e se eles tivessem acesso a essa informação, isso poderia ajudar, porque esse mesmo grupo que quer fazer bebê responsável na escola, no ensino fundamental e médio, é o que vai colocar geladeira de graça com engradado de cerveja nas dependências da universidade. Então, eu acho que eu não consigo acreditar nessa história. Desculpe, eu queria abrir meu coração para vocês. Eu, antes de conhecer vocês, eu já não era virgem, já tinha passado por algumas experiências. Eu sei que é uma revelação forte, né, mas eu sou obrigado a abrir minha alma. Mas eu não acredito em bom mocismo nessa indústria. Bem, eu acho que atingimos os nossos objetivos, fizemos uma discussão ampla. Evidentemente, não resolvemos todos os problemas do país, mas, pelo menos, tivemos muita boa vontade de encaminhar, mostrar algumas pistas de como algumas questões podem ser abordadas.
De resto, acho que todas as ideias, inclusive a ideia do Eduardo de a gente talvez envolver de alguma forma os candidatos à presidência a discutirem com a gente, mesmo que seja indiretamente, não é? Talvez fazendo um Roda Viva. Eu me comprometo a conversar com o Taíra o mais breve possível. Eu estou para conversar com ele, mesmo por esses dias, sobre outros assuntos. Roda Viva, eu entro como, se não der certo, eu posso Roda Morta. Porque como patologista, eu tenho essa condição de fazer essa análise com muita propriedade. Bem, de qualquer forma, agradeço muito a presença, a participação do Eduardo Mulayert, e agradeço, é óbvio, a participação e o espaço que o Saldiva nos ofereceu, e eu tenho certeza que com ele a roda nunca seria morta, porque ele seria capaz de avivar até os cadáveres. Eu tenho uma outra sugestão. A Maria Cristina Poli, antiga apresentadora, ela tem um programa, uma coisa que chama que traduz notícias. Ela usa pauta jornalística para educar crianças e produzir material educativo, chama ABC da Notícia. E ela conseguiu, com muito sucesso, fazer um debate onde os entrevistadores com os candidatos fez na Casa do Saber, são crianças e adolescentes do ensino fundamental e médio, e eles que fazem a pergunta. E eles estão querendo fazer como lotou, eles querem fazer isso aqui, nós estamos procurando uma data, talvez a gente possa discutir as pautas, usar essa... E os candidatos vêm, por incrível que pareça, só não vem digamos, um candidato X, para não ferir a ética médica, né? Mas vem, a Marina foi, o Ciro foi, talvez a gente possa usar, além complementando a ideia do Roda Viva, se isso se materializar, colocar as pautas desse livro, ela traduz isso, conversa com o pessoal numa linguagem que aproprie os adolescentes dessa coisa e usar como base de perguntas. Ótimo. Obrigado a todos pela presença. Muito bem.